Olá, estamos iniciando mais um programa Palavra Amiga, um programa da Universidade Presbiteriana Mackenzie. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Deus que nos dá proteção, o Deus que nos guarda nos vales da sombra da morte. Fique conosco, eu volto daqui a pouco para conversarmos sobre isso. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Amiga e no programa de hoje nós vamos tratar desse tema da proteção que Deus nos oferece. O salmista Davi, ele diz: o Senhor é o meu pastor, e ele então conclui: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi viveu muitas experiências de perigo na sua vida, sendo ele um líder, um homem de guerra, um general do seu exército. Muitas vezes ele se viu em situações de emboscada. Durante o início da sua vida, ele teve que fugir por vários anos da perseguição de Saul, uma perseguição implacável de Saul e de seu exército. Muitas vezes ele teve que se esconder em cavernas, em alguns buracos, naquelas regiões ali de Israel. E talvez agora, revendo a sua vida, revendo a sua história, reescrevendo a sua própria autobiografia, ele vai dizer: nestes momentos eu não tive medo. Não é porque eu era valente, corajoso, herói de guerra. Nesses momentos eu não tive medo porque tu estavas comigo. O Deus pastor é um Deus presente. E sendo presente na nossa vida, Ele nos guarda, Ele nos protege nessas adversidades, nesses momentos em que nos sentimos oprimidos, apertados, onde o mal nos espreita, onde você passa por vales estreitos, onde muitas vezes estão ali os predadores com seus dentes afiados, querendo nos tragar, querendo nos destruir. E Davi diz: eu não temerei, eu não tenho medo, porque tu estás comigo. A fé que Davi tinha no seu Deus pastor era tamanha, que ele diz: Senhor, em teu nome eu salto muralhas, em teu nome eu desbarato exércitos. Ele diz: ainda que um exército se acampe contra mim, eu não tenho medo, ainda assim terei confiança. Com certeza todos nós temos momentos difíceis na nossa vida, com certeza todos nós vivemos numa sociedade violenta, onde o crime nos ronda todos os dias, onde somos espreitados por bandidos, ladrões, onde o perigo está ao nosso derredor. Mas se o Senhor é o pastor da sua vida, você não precisa ter medo, porque Ele nos guarda. O salmista diz: a sua vara e o seu cajado me consolam. A vara de Deus e o cajado de Deus não é para nos ferir. A vara de Deus e o cajado de Deus é para nos defender. Ele usa esses instrumentos contra o inimigo, não contra você. Ele usa esses instrumentos para proteger você do inimigo. Isso é maravilhoso. E talvez o nosso maior inimigo seja o diabo, aquele que quer tragar a nossa alma. O apóstolo Pedro diz que ele é como o leão e ele está ao nosso derredor, rugindo, esperando o momento para nos abocanhar. Mas não tenha medo, porque o diabo não tem poder sobre a sua vida. Talvez um outro grande inimigo nosso seja a morte. A palavra de Deus nos diz que a morte é inimiga, mas não tenha medo. A morte já morreu com a morte de Cristo. Se a nossa vida está escondida no senhorio de Cristo, no pastoreio de Cristo, se nós já estamos caminhando, seguindo o bom pastor que é Jesus, eu não preciso ter medo da morte. Por isso o apóstolo Paulo exclama de forma vitoriosa, dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, mas graças a Deus que em Cristo Jesus a morte foi destruída, o pecado foi vencido. E agora em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Graças a Deus que nós temos essa esperança.
Graças a Deus que nós temos esta convicção, graças a Deus que nós temos um pastor que cuida de nós, que zela da nossa proteção, tanto da nossa vida física aqui na terra, protegendo-nos do mal circunstancial que nos cerca, quanto da nossa vida espiritual, protegendo-nos do mal maior, tanto do diabo, quanto do mal moral que é o pecado. Em Cristo Jesus, eu e você somos mais do que vencedores. O nosso Deus, o Deus pastor, é o Deus que nos protege, que garante a nossa salvação e que nos oferece vida abundante na presença dEle. Deus o abençoe. Esta é a mensagem do programa Palavra Amiga a você hoje. Fique conosco até um próximo programa. Amém.